Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse curso, essa nova jornada de mudança, de transformação financeira aí na sua vida, tá bom? É muito importante você estar aqui, tá? Hoje você vai dar o seu primeiro passo aí rumo à sua liberdade, tá? E vai entender exatamente aonde você está. Guilherme, como assim? Onde eu estou? Pô, estou aqui te assistindo. Sim, você está aí me assistindo, mas onde você está na parte financeira da sua vida, no controle financeiro da sua vida? Você sabe onde você está? Pois bem, para você planejar o seu futuro, você precisa entender exatamente em detalhes onde você está. O agora. Como que o Guilherme de agora está com as contas dele, tá? Por isso, a importância de nós voltarmos ao básico, tá bom, pessoal? Voltarmos ao básico, o nosso diagnóstico financeiro aí de organização pessoal, tá? Esse é o curso inicial Diamond Black, tá? Módulo 1 aí da nossa mentoria. Então, esse curso é um curso gratuito aqui no YouTube, tá? E nós temos como alguns objetivos para nós trabalhar. E o primeiro deles é entender, compreender a sua realidade financeira, tá? Você vai ser honesto com você mesmo, você vai identificar os seus hábitos de consumo, tá bom? É muito importante que você entenda que sim, você vai fazer isso. Na minha mentoria, eu pego na sua mão, nós trabalhamos juntos, tá? Porém, é muito importante que você entenda que a partir do momento que você faz o ajuste, que você sabe onde você quer chegar, você sabe onde você está, você também entenda que é você que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Eu vou disponibilizar uma planilha de diagnóstico para você no final desse vídeo, tá bom? E nós vamos aí dar o seu primeiro passo rumo à independência financeira, tá bom? Mas, Guilherme, o que é esse diagnóstico financeiro que você falou no início do vídeo, pessoal? Pensa esse diagnóstico como um raio-x da sua vida financeira, tá? Você vai ver por dentro aonde você está errando, tá? Eu vou te ensinar a você ver onde você está errando. Você vai saber quanto entra e quanto sai de receita. Sim, pessoal, tem gente que não sabe o quanto ganha de dinheiro todos os meses. Isso não é poucas pessoas. Muita gente não sabe quanto ganha de dinheiro. Então, nós vamos trabalhar isso, tá? Se você é uma dessas pessoas, já pega o papelzinho e a caneta e vai anotando tudo que eu estou falando aí para você, tá bom? Nós vamos identificar, eu vou te ajudar a identificar aonde está indo o seu dinheiro, tá? E quais hábitos você tem que estão sugando esse dinheiro da sua conta todos os meses. Por exemplo, um exemplo bem prático aqui, bem simples, tá? Uma pessoa que ganha 3 mil por mês, um salário médio, acho que Brasil, né? Muita gente consegue tirar esse valor aí mensalmente, mas independente do valor que você ganha, tá, pessoal? Tem gente que com 3 mil consegue investir, tem gente que com 20, 100 mil não consegue fazer sobrar, tá? Então, assim, ganha 3 mil, no final do mês não sobra, nós vamos ver se o que está consumindo seu dinheiro são os gastos invisíveis. O que são gastos invisíveis, Guilherme? Aquele pãozinho de queijo, cafezinho que você toma no café da manhã aí com um amigo, 4, 5, 8, 15 reais daqui, dali, você não vê, não anota, não sabe. Você esquece. Você comeu, acabou, você esqueceu que você gastou aquele dinheiro, tá? Se são compras por impulso, se são dívidas que são maiores do que sua capacidade de pagamento, isso é muito sério, é algo que você deve prestar atenção, nós devemos tratar com prioridade, tá bom, pessoal? Então, para isso, para a gente conseguir fazer esse raio-x, para você entender como preencher a planilha, eu já vou especificar para você aqui. Tem 4 tipos de despesas, quando eu falo
são os seus passivos, tá? E aí a gente tem que entender, são despesas essenciais, são despesas supérfluas, são investimentos ou são dívidas? Qual desses 4 tipos de despesas estão acabando com o seu dinheiro? Tá? Sim, Guilherme, investimentos. Investimento, Guilherme, não é algo bom? Sim, o investimento é algo bom e que no decorrer das aulas nós vamos comentar sobre isso. Tá? Porque o investimento ele sai da sua carteira, ele sai da sua mão esse dinheiro quando você investe, quando você adquire um patrimônio, você adquire um ativo, e depois ele volta ou com rendimento de cota, né? Ou então com valorização de cota. Tá? O rendimento seria os dividendos e a valorização, se você pagou 10, vendeu por 15, tem uma valorização de R$5. Né? Esse dinheiro ele volta. Mas o que nos preocupa são os gastos supérfluos e as dívidas. Tá? O que são os gastos essenciais, Guilherme? Essenciais nós podemos travar como gasto com moradia, alimentação, transporte. Tá? São essenciais. Esses 3, principalmente, tem mais coisas, mas esses 3 são muito essenciais. Você precisa de um lugar para morar, para dormir, para tomar um banho. Você precisa comer alguma coisa. E muita gente depende do transporte para trabalhar, para ganhar o seu ativo, né? Então a gente trata esses 3 como essenciais. E o que são os gastos supérfluos? Por exemplo, delivery, lazer, você dá aquela passeada no final de semana, ou então, o que é pior de todos, luxo. Luxo é um gasto muito supérfluo. Eu não estou falando que você não pode comprar uma bolsa de grife, não pode comprar uma pulseirinha, uma correntinha, você não pode comprar um videogame, mas você tem que estar num patamar muito bom, inclusive de liberdade financeira já, para você esbanjar disso. Ah, Guilherme, se eu compro antes eu não vou conseguir chegar na minha liberdade? Sim, você vai chegar, mas vai atrasar o processo, porque hoje em dia a gente sabe que nada tá caro, né? Nada tá barato, quer dizer, nada tá barato. Você vai comprar aí qualquer coisa, cara, é um absurdo, muito, muito super valorizado os produtos, né? Então você acaba gastando muito, tá? Às vezes você gasta muito, na minha opinião é muito, tá? O pessoal pede um delivery, uma pizza. Cara, pizza, ela vai te dar dopamina ali na hora que você está comendo, tá? Inclusive por isso tem muita gente que não consegue se controlar nesse item aí, vamos dizer assim, né? Que é o delivery, o lanche, chame do jeito que você quiser. Porque ele libera muita dopamina, tá? O lanche, ele é feito para te dar dopamina. Você come uma pizza, você come um hambúrguer, um Mac, qualquer coisa. Sua dopamina vai lá no céu. Porém, quando você acaba o lanche, a pizza, o que for, a dopamina cai. É um exemplo também que a gente pode usar aí, vamos dizer, esses vídeos curtos que não tem conteúdo, não tem informação, né? TikTok, Kawaii, Short do Instagram, essas coisas, né? Reels, muitos deles não tem conteúdo. É mulherada dançando, e eu não tô falando que você não pode dançar, tá? Mas eu tô dando um exemplo, mulherada dançando de biquíni e coisinha besta, idiota, sem conteúdo, né? E aí você fica rolando o dedo para cima ali, em vídeos curtos de 10, 15 segundos que prendem sua atenção e te dão muito pico de dopamina. Por isso que às vezes você deita na cama às 10 horas da noite, entra no seu TikTok, começa a rolar a sua tela e quando você vê é 3 horas da manhã. E a sua dopamina está extremamente alta, você já não consegue dormir porque seu corpo está com muita dopamina elevada. Então você tem que ter a consciência de desligar o celular, esperar baixar a dopamina para você dormir. E aí você já não tem uma boa noite de sono, porque o seu corpo já não está acostumado com aquela rotina, né? Então a gente tem que cuidar com essa dopamina curta que faz muito mal. Um conselho para você, cara, começa a ler um livro, tá?
Pega um livro, qualquer livro, não precisa ser livro de conteúdo, qualquer livro, antes de você dormir, fala assim, não, eu vou dormir às 10h30 da noite. 10 horas você desliga o celular, põe ele já para despertar no lado, põe no carregador, para você não precisar mais mexer nele durante a noite. Pega um livro e lê meia hora. Meia hora, não leia mais do que isso. Se você é um cara que não gosta de ler, uma mulher que não gosta de ler, não leia mais do que meia hora, tá? O seu corpo, ele vai se acostumar a fazer isso. Ele vai se acostumar a diminuir nessa meia hora a dopamina, ele vai relaxar, sua mente vai relaxar, e você simplesmente às 10h30 você vai fechar o seu livro, botar do lado, virar e dormir. Questão de 2, 3 minutos você está dormindo. Isso é experiência própria, pessoal. Tá? Então, assim, temos que entender se são essenciais, supérfluos ou se são dívidas. Cara, dívida talvez seja o mais sério, porque se você fica devendo, você paga juros. E os juros a gente sabe que é muito alto, tá? Bancos, tudo, não tem dó da gente. Então, primeira coisa, se você tem dívida, eu vou te mostrar a planilha daqui a pouquinho. Se você tem dívida, você tem que se programar para acabar com elas. Antes de começar a investir, tá, pessoal? Acabe, encerre suas dívidas. E o que é dívida, Guilherme? Parcelamento de cartão de crédito, tá? E eu não estou falando que você não conseguiu pagar uma fatura e teve que parcelar. Estou falando que você comprou R$ 1.000 em 10 vezes. Você tem uma dívida de 10 meses, tá? Ou então, financiamento imobiliário, financiamento veicular, financiamento estudantil, aqueles empréstimos estudantis, né? Você tem uma dívida. Você tem uma conta por vários meses para pagar. Isso é uma dívida, tá? E aí, a gente identificando todos esses itens, nós chegamos na parte de que qual é a importância de você anotar tudo, pessoal? Você sabe qual é a importância de você anotar tudo? Acredito que não, se você está vendo esse vídeo, né? A importância de você anotar tudo é porque muita gente, vamos lá no exemplo do cafezinho. Você gastou R$ 4. Segunda-feira, foi trabalhar, encontrou com um amigo na rua, vamos tomar um café lá comigo? Vamos, botar o assunto em dia, falar do final de semana, futebol, pescaria, né? E aí você paga esses R$ 4 no cafezinho. No outro dia, por acaso, você encontra outro amigo, toma outro café. E aí já foram 8, né? 4 dias são 16. Uma semana é R$ 20. Certo? Então, você vai vendo que tem muita coisa que você gasta que, por ser um custo baixo, você acaba não anotando, você acaba não dando tanta importância para aquele custo, aquela despesa, certo? Porém, somada ao longo do mês e com tudo que você gasta, que é de pouca importância se você pegar individualmente, mas se você pegar coletivamente é muita importância, você vai identificar aonde está indo o seu dinheiro que você não vê. Tá? Por isso a importância de você anotar tudo. Anota tudo diariamente. Tá? Eu vou te mostrar a planilha. E nessa planilha, ela tem duas opções. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós temos essa primeira opção aqui, ó, de caixa. Tá? Essa opção de caixa, pessoal, ela é quando você vai preencher os valores finais, receitas, tá? Então, quanto que o João e quanto que a Maria recebe. Se você tiver um ganho extra, você vai colocar aqui, freelance, X valor, tá? Despesas, pessoal. Então, aqui você adapta a todas as despesas que você tem. Aqui eu coloquei exemplos para vocês, tá? Coloquei alguns exemplos, mas essa tabela aqui, ela pode ser muito maior, você pode se surpreender demais, tá bom? Então, entenda que você precisa ser totalmente realista com a sua realidade, tá? Você precisa ser honesto com você mesmo e colocar tudo que você vem gastando. Eu coloquei aqui, mas isso é algo, tá?
mas no decorrer das aulas nós vamos conversar sobre isso, o dízimo, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o dízimo em primeiro, que é o que a gente paga aqui por primeiro aqui em casa. Depois nós pagamos a nós mesmos, tá? Nós pagamos a nós mesmos e vamos pagando o restante das contas, tá? Mas o dízimo, ele é muito importante você devolver, né? E dízimo aqui eu não estou falando necessariamente da sua igreja, tá? Se você não participa de nenhuma igreja, eu participo, tá? E eu sim, eu ajudo a minha igreja. Eu acho que isso é muito importante. E desde que eu comecei a fazer isso, começou a voltar muito mais do que eu dou para a igreja, volta muito mais para mim. Então, isso é algo que a gente não fala aqui em casa, tá? Se você não participa de nenhuma igreja, nós não estamos aqui para falar disso hoje nesse vídeo, você considera esse dízimo como uma doação para uma instituição de caridade, tá? Mas é sim importante você fazer uma doação. E aí o valor vai de acordo com a sua realidade, com o que você consegue. Essa tabela de dívidas aqui que nós estamos vendo, ela é muito impactante, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? De contas, de bancos e tal. Você coloca as suas, coloca os seus valores. E aqui eu separei, por exemplo, o valor total da dívida. Tá? Vamos dizer que no Sicredi eu tenho 100 mil. Só que esses 100 mil, eles são com juros. Eles são se eu pagar eles mensalmente até o final. Mas, se você mandar mensagem para o gerente da sua conta e falar, olha, quanto que eu tenho essa dívida aqui para quitar? Se eu for quitar, ela vai para quanto? Cara, você vai se surpreender. De 100 mil, ela vai cair para uns 50, 60 mil reais aqui, ó. Então, você coloca quitar. E coloca também a dívida de cartão, tá? Quanto que você tem, por exemplo, no cartão da Sicredi, no cartão da Nubank, no cartão da PicPay, tá? Essa tabela de investimentos é muito importante que você não mexa nela até que isso aqui esteja tudo zerado, tá, pessoal? Aí você começa a jogar investimentos. Isso é muito importante de você entender. E aqui embaixo, do lado dessa tabela de caixa, nós temos essa outra tabela aqui, relatórios. Aqui é onde você vai fazer aquele lançamento de R$4 do cafezinho, R$8 do pãozinho de queijo, uma bolachinha, um chicletinho, tá? Aqui você vai lançar tudo. Então você vai ter uma coluna de datas, quando que você gastou aquilo. Você vai ter a descrição do que você gastou, a categoria, tá? Valor, forma de pagamento e a observação. E aí, pessoal, aqui nós podemos já utilizar aquela seguinte questão assim. Preenchi por um mês, tá? Por 7 dias. Inclusive eu vou lançar um desafio aqui agora para vocês. Por 7 dias eu quero que você preencha aquela tabela e no final você vai lá e filtra ela. Qual foi a categoria, se foi supérfluo, se foi necessário, para você identificar já em 7 dias aonde você está gastando, tá? Porque daqui 7 dias eu vou colocar a nossa segunda aula, tá? Nossa segunda aula vai ser então como você vai montar o seu orçamento, como definir metas realistas e como sair do vermelho e começar a respirar com tranquilidade. Tá bom, pessoal? Então assim, reflete, tá? Seja muito honesto com você, é o momento de você abrir seu olho, anotar tudo, tá? Eu tô aqui para te ajudar, tá? Você vai fazer sozinho? Sim, você vai fazer sozinho, mas eu vou estar te ajudando, tá? Então o dever de casa para vocês é baixa a planilha que eu vou colocar no primeiro link da descrição desse vídeo e começa a preencher ela hoje. Tudo que vai entrar de dinheiro e tudo que vai sair, tá? E no final de 7 dias você vai refletir aonde você gastou esse dinheiro, tá bom, pessoal? Então, fica aqui para vocês esse vídeo com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo, tá, pessoal? Porque ajuda muito a gente você curtir esse vídeo. Ele vai para mais pessoas e nós vamos acabar ajudando mais pessoas assim como nós vamos ajudar você, tá bom?
Ativa o sininho da notificação, por quê? Porque daqui uma semana, quando eu postar a nova aula, você vai receber a notificação, aula postada. E aí você já pode seguir o seu planejamento. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.